Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Olá, boa tarde, tudo bem com você? Está na hora do programa Caçador de Mim. Seja muito bem-vindo. O nosso tema de hoje tratará das terapias holísticas ou ainda terapias integrativas. Tão comuns na medicina chinesa, elas vêm ganhando cada vez mais adeptos aqui no Ocidente. Vamos saber o que elas são, para que servem e principalmente como elas podem contribuir para que tenhamos uma vida plena e saudável. E no programa de hoje ainda tem muito mais. O Caçador de Mim de hoje está cheio de atrações sensacionais. Tem a reflexão do dia e a nossa musicalidade. O quadro Histórias que Emocionam vai tocar o seu coração. Quando a gente faz as coisas com amor, as coisas multiplicam e rendem. Fique ligado, o programa Caçador de Mim começa agora. Eu, caçador de mim. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças, em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Sevan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também e ajude o Sevan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Sevan e você também pode ajudar. Caçador de mim. Você que nos acompanha desde a estreia sabe que a nossa intenção é estimular as pessoas a serem cada vez melhores. E uma das formas que encontramos de mostrar que é possível sim ir além é através do quadro Histórias que Emocionam. A história de hoje vai mexer com você. Olha só. Meu nome é Meire, aqui Coxiba dos Santos. Sou empresária hoje, graças a Deus, muito bem sucedida. E fui casada durante 25 anos com meu marido Juvenal, mineiro, e nós nos conhecemos em Cuiabá. Meu marido era negro e quando nos conhecemos foi assim um preconceito, vamos dizer, muito grande, né? Porque eu sendo descendente de japoneses, e os japoneses antes, né, eram muito preconceituosos, né, eram muito rigorosos. E tive muita dificuldade de aceitação na família e na sociedade. Então acabamos nos casando, eu tinha 23 anos de idade, ficamos 25 anos casados e moramos mais de 10 anos lá em Cuiabá. Já tinha um filho de um relacionamento anterior, né, o Bruno, só que meu marido sempre tratou o meu filho como filho dele. Nunca fez diferença falando que era padrasto e nem que ele era um enteado. Sempre como filho. Era um amor assim espiritual mesmo, além, né, dos laços sanguíneos. Depois do Bruno, né, que vieram a Karine, o Thiago e a Poliane, que nasceram todos em Cuiabá. E aí, graças a Deus, conseguimos assim realizar um dos nossos sonhos, que era ter nossa casa própria. E meu marido tem o escritório dele, que ele era corretor de seguros, bem no centro de Cuiabá. E graças a Deus a gente estava com uma vida assim, vamos dizer, estabilizada. E de repente meu sogro adoeceu em Campo Grande. Né? Ficou com câncer no pulmão, descobriu assim, muito já avançado. E aí, quando nós, em questão de uma semana, 10 dias, nós vendemos tudo. E vendemos a casa, meu marido vendeu o escritório, desfizemos de todos os móveis. E mudamos só dentro do carro. E fomos morar num quarto na casa da minha sogra. Meu marido não podia trabalhar, porque a única pessoa que meu sogro aceitava dar banho nele, a pessoa antiga, era meu marido, porque ele estava muito debilitado, emagreceu mais de 30 quilos. Então, meu marido que tinha que dar banho nele, que tinha que fazer barba, tinha que levar no médico, tinha que dirigir, e eu também sempre acompanhava. Nós abrimos mão da nossa vida para ficar totalmente por conta dos nossos sogros durante esse período.
E aí, meu sogro faleceu e a gente ficou em dúvida, e agora? Para onde que nós vamos? Vamos voltar para Cuiabá? Aí eu falei pro meu marido, não quero voltar para Cuiabá com uma mão na frente e outra atrás. Mas Campo Grande também não quero morar. E como a empresa que meu marido representava tinha no Brasil inteiro, ele recebeu uma proposta de um gerente, amigo dele, de trabalhar em Fortaleza. Aí nós fomos para Fortaleza, completamente distante, né? Meu marido foi de avião e eu com os 4 filhos fomos de ônibus, 2 dias e meio de viagem. E a gente dormia no chão, não tinha móveis, não tinha fogão, não tinha panelas, não tinha geladeira, não tinha nada. Então era do zero mesmo. Mas nem por isso a gente era triste, nem por isso a gente se abateu por causa disso. E então a gente passou muita dificuldade, tanto questão de alimentação, em todos os sentidos, material escolar, de roupa, de moradia, de tudo. Então por isso que nós preferimos também vir para Goiânia, na esperança de uma vida melhor. E quando o ônibus adentrou aqui em Goiás, que eu vi chuva depois de quase 2 anos, e todo assim, o pasto do verde, gado, nossa, falei, gente, esse estado é um estado muito rico, é um estado muito próspero. E aí quando nós chegamos aqui em Goiânia, também a mesma história, a gente dormia no colchão, não era nem colchão, né? Era um colchonetezinho no chão, com lençol. E aí meu marido, no escritório que ele trabalhava, eu comecei a pegar a roupa para lavar das colegas de trabalho dele. E aí ele trazia, eu lavava, passava ajoelhada no chão, porque não tinha uma mesa, não tinha uma cama. E nós moramos numa casa assim, que quando chovia, acho que chovia mais dentro do que fora. Eu ia trabalhar de fazer comida congelada em casas chiques, finas, e deixava só arroz em casa para comer, né? Cozinhava só arroz com água, porque nem tempero não tinha. E meu marido sempre trabalhando muito, e eu também, e as coisas aí nós já pudemos adquirir móveis, né? Já pudemos adquirir o carro, e já fomos melhorando em todos os sentidos. E só que aí aconteceu que em 2007 meu marido começou a tossir muito, começou a adoecer e a gente não sabia o que, então nós fomos nessa busca até que a gente descobriu que ele estava já com um câncer no pulmão e já estava em estágio bem avançado. E foi assim, um tratamento difícil, porque ele fez um tratamento que a gente pensou que ia ter um resultado muito bom, não deu o resultado esperado, e ele partiu para a quimioterapia. E o médico também queria que fizesse rádio, e ele relutou muito, não queria fazer de jeito nenhum radioterapia. E ele acabou vindo a óbito dia 13 de setembro de 2009. Foi muito rápido, né? Muito rápido, ele passou mal de madrugada, e a hora que a gente levou para o hospital, ele teve uma parada respiratória e acabou falecendo. E aí foi assim, como se tivesse tirado o chão, né? Porque por mais que você esteja cuidando e tal, a sua esperança é sempre que vai ficar bom. Foi um recomeço. Foi um recomeço. Mas aí eu consegui ter força, né, em Deus e muita fé de continuar avante, porque eu falei, sou jovem também, não posso deixar, né, me abater. Então aí quando veio a oportunidade, né, de trabalhar por conta própria, que era meu sonho, ter a sorveteria, ou trabalhar por conta própria, e veio a sorveteria. E veio assim de uma maneira que não tem como explicar, é só Deus mesmo. E aí veio, e ainda no bairro Nobre, aqui na Nova Suíça. Então aquilo que você joga para o universo te traz. E aí foi, graças a Deus, foi crescendo, faz 1 ano e meio, e a gente está indo muito bem desde quando começou. Então com isso, graças a Deus, a gente conseguiu ir vencendo, né, a vida aqui em Goiânia. O Bruno se estabilizou, né, bem sucedido na vida dele, a minha filha casada também, com os filhos dela, o outro filho, o Thiago, também bem encaminhado, a mais nova, que é minha sócia na sorveteria, embora seja tão jovem, é minha sócia, está terminando aí a faculdade. Então foi tudo assim se juntando. Então a gente precisa sempre estar focado nessa coisa que se chama amor. Quando a gente faz as coisas com amor, as coisas multiplicam, renda. Que mesmo você não tendo nada, você tem tudo, porque você tem Deus dentro de você. E você tendo Deus dentro de você,
você consegue tudo nessa vida. Que belo exemplo nós aprendemos hoje, hein? E ainda hoje você confere aqui no programa Caçador de Mim. Tudo sobre as terapias integrativas. Voltamos em 1 minuto. O assunto agora são as terapias holísticas ou terapias integrativas. A Organização Mundial da Saúde define a saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Da mesma forma se dá com a medicina chinesa. Para ela, o nosso corpo só pode ser tratado de forma inteira, ou seja, a nossa mente ou a nossa alma também precisam passar por esse processo. Cada vez mais, essas técnicas milenares são procuradas por pessoas que querem alcançar sua plenitude, tanto física quanto emocional. Vejam. A dona de casa Adriana Reis é casada, tem 39 anos e 2 filhos. Vivia com episódios de ansiedade que resultavam em dormências e dores de cabeça. A presença nos hospitais era constante e vivia tomando remédios que ela considera fortes demais. Cansada de viver assim, procurou se tratar com as terapias holísticas ou terapias integrativas. Aquela angústia, o que eu sentia, eu falava, eu não posso sentir isso. Como? Eu tenho filhos maravilhosos, um marido maravilhoso, uma vida maravilhosa, eu não posso sentir isso. E achava que eu estava entrando, falei, nossa, acho que eu estou com depressão, estou muito mal, uma ansiedade. Não. Até eu ser diagnosticada realmente com um transtorno de ansiedade e comecei a utilizar os florais de Bach, por exemplo, que foram uma das coisas que eu utilizei e me ajudou muito. Fiquei muito mais tranquila e me sinto muito melhor, muito melhor. Já a estudante Letícia Pérez, de 20 anos, conta que vivia ansiosa. Se sentia pressionada a tomar decisões importantes, como a escolha da carreira. E eu me apaixonei pelo Reiki. Eu acho que fez uma conexão bacana entre o que eu estava sentindo e o que aparecia no meu corpo. Porque eu tinha crises frequentes de dor de cabeça e nessa época também desencadeou uma gastrite emocional. Então eu acho que eu tomei consciência do meu corpo e de como ele estava respondendo às coisas que estavam acontecendo no momento comigo. E aí a gente passa a dar mais atenção nessas coisas e perceber o quanto está relacionado. A médica Denise de Matos faz tratamento com as terapias holísticas há cerca de 2 meses. Mesmo sendo cética em relação ao assunto, decidiu apostar. Eu sabia em partes como que era, que tinha várias técnicas, mas eu vim meio descrente, assim, eu não acredito em muita coisa da cromoterapia, do reiki, né, dos florais. Mas eu resolvi tentar. Eu tomo florais, eu coloco auriculoterapia, faço cromoterapia. E a partir do momento que eu comecei a vir, eu comecei a procurar saber mais sobre aquilo, a estudar sobre aquele determinado assunto. A terapia, para mim, foi extremamente importante, principalmente nessa mudança de comportamento da atitude positiva. Quem me conhece há muito tempo fala que eu praticamente assim, eu virei do avesso, né? Eu tenho tido atitudes mais positivas. As terapias holísticas ou terapias integrativas vêm da medicina tradicional chinesa. São práticas onde se busca o equilíbrio entre o corpo e a mente através de processos naturais, mediante o autoconhecimento e o despertar da consciência do indivíduo sobre o seu corpo e o meio em que ele vive. E foram as terapias holísticas ou integrativas que trouxeram a solução para o jovem Elípio Galdino. Ele foi diagnosticado com esclerose múltipla em 2009. Eu não era visto como uma doença, como um doente, como uma pessoa à parte. Eu fui visto como um todo. Eu chegava arrastando e saía sem mancar e fui melhorando. E não teve uma técnica só. Foi desde a psicoterapia holística, né, me olhando como um todo, isso para mim foi a parte mais gostosa do tratamento. Acupuntura, reiki, homeopatia, floral, cromoterapia, reflexologia, todas essas técnicas foram me apresentadas. E eu fui me sentindo cada vez melhor e melhorei.
Essa é a sensação que eu tenho, é que hoje eu sou outra pessoa devido às terapias. E para saber mais sobre o assunto, no próximo bloco teremos a entrevista com a terapeuta holística Miriam Moraes. Voltamos em 1 minuto. Eu, caçador de mim. Os números da violência doméstica em Goiás estão cada vez mais assustadores. Todos os dias chegam no Centro de Valorização da Mulher dezenas de mulheres, adolescentes ou crianças, em situações de desespero, agressão ou abandono. Por isso eu estou aqui, de mãos dadas com o Cevan, para pedir a sua ajuda. Seja responsável você também e ajude o Cevan a continuar ajudando muita gente. Eu ajudo o Cevan e você também pode ajudar. Eu, caçador de mim. Voltamos agora para falar sobre esse assunto que é tão interessante: terapias integrativas. Cada vez mais difundidas no Ocidente e que têm surgido como possibilidades de tratamento de doenças físicas e emocionais. Para tanto, nós trouxemos a psicoterapeuta Miriam Moraes hoje aqui para um bate-papo conosco. Boa tarde, Miriam. Tudo bem? Boa tarde, Haroldo. Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós ocidentais estamos acostumados, habituados com o modelo de tratamento tradicional, né? E eis que chega então as terapias integrativas para compor uma possibilidade nova, então, dessa busca pela plenitude da saúde. Exatamente. Como que vocês relacionam as terapias integrativas com as terapias tradicionais? As terapias integrativas, como o nome já diz, elas vêm para integrar, para somar e não para dividir. Algumas pessoas têm a ideia de que as terapias integrativas são substitutivas a tratamentos convencionais. Não, elas não são substitutivas, elas são complementares. Então, o trabalho feito entre as técnicas ocidentais, e aí falamos medicina ocidental, e técnicas integrativas, e poderíamos falar sobre medicina oriental, isso integra de forma coesa o tratamento da pessoa para que ela tenha. Algumas vezes, só para ficar bem claro, algumas vezes nós entramos com uma questão medicamentosa e essa questão medicamentosa nos traz também alguns desconfortos, alguns desequilíbrios, né? E a terapia integrativa vem para quê? Para te trazer de volta ao equilíbrio. E nós vemos que isso acaba acontecendo de forma muito eficiente. Os resultados têm sido muito positivos. Que o nosso telespectador hoje ele teve a oportunidade de acompanhar em loco também os terapeutas, né? Isso. Dentro de seus ofícios. E eu gostaria de lhe perguntar, para a pessoa que passa a se interessar ou gostaria de viver essa experiência, qual a recomendação que você daria ao nosso telespectador enquanto cuidados na escolha desse terapeuta? Eu peço que sim, as pessoas procurem profissionais, os cursos são livres, como eu te disse, não é uma obrigatoriedade estar dentro da área da saúde para fazer esses cursos, então são cursos livres, porém existem escolas, existem lugares onde são realmente reconhecidos e aí sim tornam-se profissionais reconhecidos, porque ao contrário do que se pensa, inclusive, essas técnicas elas são muito benéficas, porém elas também trazem prejuízo se não forem bem aplicadas. Qual mensagem, qual sinalização você teria a nos deixar? Autoconhecimento. E aí usando, né, do que nós temos, já que o corpo já está adoecido, a mente já está adoecida, o emocional já está adoecido, das técnicas complementares, repito, complementares, para complementar um tratamento que já esteja sendo feito. Hoje em dia nós temos muita parceria com médicos e que fazemos esse link, né? Eles mandam para a gente manda para eles de forma muito tranquila, não existe mais essa rivalidade. Inclusive alguns médicos passam pelo meu consultório para serem atendidos, para buscar esse autoconhecimento. Miriam, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade, foi muito elucidativo tudo isso que você nos trouxe hoje aqui. Que bom, eu agradeço a oportunidade. Voltamos em 1 minuto. Até já. Chegou o momento da nossa reflexão do dia. E hoje nós teremos um lindo texto chamado Quando Me Amei de Verdade. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. E então eu pude relaxar. Hoje eu sei que isso tem nome: autoestima.
Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional não passavam de um sinal de que eu estava indo contra as minhas verdades. Hoje eu sei que isso tem nome. É autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como era ofensivo tentar forçar alguma situação ou alguém apenas para realizar aquilo que eu desejava, mesmo sabendo que não era o momento ou a pessoa não estava preparada, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que isso tem nome, é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não era saudável, pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou essa atitude de egoísmo. Hoje eu sei que isso se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer o meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos, abandonei os projetos megalômanos de futuro. Hoje faço o que eu acho certo, o que gosto e quando quero, no meu próprio ritmo. Hoje eu sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer sempre ter razão e com isso errei muito menos. Hoje descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje, vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar, mas quando a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. O programa Caçador de Mim fica por aqui. Eu agradeço muito pela sua companhia e lhe convido a ouvir um lindo poema de Lenine através de uma canção que vai te convidar a verificar o que realmente lhe interessa. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. A sombra do futuro, a sobra do passado, assombram a paisagem. Quem vai virar o jogo e transformar a perda em nossa recompensa? Quando eu olhar pro lado, eu quero estar cercado só de quem me interessa. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. Às vezes eu presinto e é como uma saudade de um tempo que ainda não passou. Me traz o teu sossego, atrás o meu relógio, acalma minha pressa. Me dá sua palavra, sussurra em meu ouvido, só o que me interessa. A lógica do vento, caos do pensamento, a paz na solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. A curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa.
O salto do desejo agora e o infinito, só o que me interessa. A lógica do vento, caos do pensamento, a paz da solidão. A órbita do tempo, a pausa do retrato, a voz da intuição. Oh, a curva do universo, a fórmula do acaso, o alcance da promessa, o salto do desejo agora e o infinito, só o que me interessa.